Não esquece de passar na Celadon Shop. Itens Pokémon no clima Halloween. Clique na descrição do vídeo e confira mais. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez Projeto 1000. Pois é, chegando à conclusão, acho que é um episódio bem interessante. Ele peca talvez na execução, porque ele é um pouco quanto confuso, mas ele é um episódio que passa emoção, ainda mais para um personagem como o Gol, que eu acho que é importante, essa carga emocional para o episódio, principalmente porque a gente não sabe ainda o futuro, né, do personagem, mas acaba sendo, assim, importante pro personagem. Muitas coisas para conversar, então bora lá para um resumo muito breve e da minha opinião. Quero saber a sua opinião nos comentários. Não esqueça de me dizer os momentos que você mais gostou do episódio. E eu peço também para você me dizer o momento que você mais gostou do Projeto 1000. Acho que é importante até mesmo para futuros materiais que eu possa produzir aqui. Então, me diga aí nos comentários o que você achou. Episódio que, na minha opinião, vale a pena conferir. E bora lá para mais um vídeo. Deixa seu like, ele ajuda demais. E não esqueça também de se inscrever se você for novo por aqui. Bom, episódio 134, mas com um puxadinho do 133. Episódio que começa encurralando ali, né, os dois grupos. Grupos que se dividiram, que estão indo, né, até o encontro do 1000 em uma ilha. E esse grupo é o grupo que está participando do Projeto 1000. De um lado está Asahi, Tokyo e Gol, e do outro Tsurugi e Gary. Ambos foram encurralados por dois lendários, Groudon e Kyogre, e eles estão tentando lidar com esses Pokémon. Aparentemente eles estão impedindo eles de avançarem até o centro da ilha. É muito interessante como cada um tenta lidar com os Pokémon. No lado do Gary e Tsurugi, nós temos uma situação interessante onde o Weavile até tenta de alguma forma lidar com o Groudon. Acaba sendo um pouco efetivo, mas quem acaba ajudando mesmo é o Gary, que com uma garrafinha d'água joga na cara do Groudon, e o Groudon fica sem entender e acaba decidindo ir embora, porque ele percebe que não tem luta ali pra ele, né? Seria até injusto. Enquanto o Kyogre, ele tenta atacar, ele é mais ofensivo até mesmo que o Groudon. O Azumarill da Asahi tenta fazer alguma coisa. E aí o Gol e o Tokyo até tentam sinalizar para distrair, né, o Kyogre. Mas aí o Grookey, que já tinha mostrado sinais de que queria ajudar no episódio passado, acaba ajudando agora. Ele acaba avançando para cima do Kyogre e aprende um novo movimento. Wood Hammer, que acaba batendo com tudo na cabeça do Kyogre. Podemos dizer que o Grookey derrotou o Pokémon? Talvez seja um pouco forte dizer isso, mas ele foi um Pokémon essencial para fazer com que o Kyogre desistisse de batalhar naquele local. E aí Groudon e Kyogre dão as costas e começam a ir embora. Ambos os grupos começam a persegui-los para ver aonde eles vão. Até que Kyogre e Groudon se encontram, os grupos se reúnem novamente. E aí há um choque entre os dois Pokémon. Quando os dois se chocam, se transformam no 1000. Então provavelmente era 1000 que tinha se dividido em dois com algum movimento. E consequentemente usou Transform para se transformar em Kyogre e Groudon. Bem legal, né? Logo depois eles acabam encontrando o centro da ilha, onde há uma rocha muito interessante, parecendo um diamante. Só que ela está brilhando numa cor mais rosada, emanando muito energia psíquica. Essa energia é muito interessante porque quando eles se aproximam, né, os membros do Projeto 1000 se aproximam da pedra e percebem que o 1000 está ali, ficam todos espantados, mas eles passam a ter uma espécie de visão / sonho. E essa visão / sonho basicamente é o começo de tudo. É como se o 1000 estivesse mostrando para eles como o mundo foi criado, como tudo surgiu. E aí nós podemos ver uma rocha muito semelhante, inclusive, né? É uma versão maior, mas muito semelhante àquela rocha que o 1000 estava sentado no centro da ilha. E ela cai no planeta Terra e dá vida ao planeta. É possível ver o Rayquaza também próximo ao planeta e toda a galáxia se formando. É muito, muito interessante, porque a gente interpreta que ali é o momento quando o 1000 chega ao planeta e parte a dar vida ao planeta, junto provavelmente com tudo o que tem, né, naquela rocha que ali caiu. Então é muito interessante isso, porque o fã Pokémon sabe, né, que o 1000, pelas lendas, é o primeiro Pokémon que deu a vida a tudo. Por isso que ele tem o DNA de todos os Pokémon. Então
é bem interessante isso, porque parece que o Mew quer passar uma mensagem, e eu acho que ele passou. Que ele é o também, né, criador do planeta. Ele que ajudou, e graças a ele, todos estão vivendo por ali. Então, acho isso interessante também pra gente, né, pontuar mais tarde. É muito legal porque depois todos passam a... Tipo, você teve essa mesma visão? Você teve esse mesmo sonho? E aí eles partem pela raciocínio de que talvez o Mew quis mostrar algo para eles. E aí a Asahi até fala, talvez essa pedra guarda a memória da criação, guarda a memória do nosso universo. Só que aí a pedra acaba caindo, as energias que o Mew estava emanando param, e aí os Pokémon passam, que estão ali ao redor, a entrar em conflito entre eles, os Pokémon selvagens, e o Mew não gosta. Na tentativa do Mew parar aquelas discussões e brigas, ele acaba atacando esses Pokémon, que aí acaba virando uma loucura ali no meio. E aí inicia-se uma raid, vamos dizer assim, para parar o Mew. Então o Mew, ele é um Pokémon muito brincalhão. A gente tem essa imagem do Mew desde o primeiro filme de Pokémon, que diferente do Mewtwo, que é um Pokémon mais racional, o Mew, apesar do raciocínio dele, ele é um Pokémon muito mais brincalhão. Então nessas brincadeiras é onde muitas pessoas interpretam ele como um ser meio demoníaco, porque ele não mede a mão para brincar. Então ele começa a usar ataques aleatoriamente. E aí os membros do Projeto Mew usam seus Pokémon para tentar lidar com ele. O Gyarados, o Blastoise, a Asahi e o Tsurugi acabam usando os Urshifu's, né? E nós temos até mesmo o Go usando o Cinderace e o Toki usando o Gardevoir. Mas eles não conseguem lidar com essa fúria e brincadeira do Mew. E aí eles tentam usar outros Pokémon, até o Virizion acaba entrando também pra brincadeira. Mas o Go percebe que talvez lidar com o Pokémon numa forma raid, batalhando com ele, eles não vão conseguir. E o Go então se joga pra cima de todos, estende as mãos. E eu acho que, assim, naquele melhor estilo Naruto, tentar ganhar o Pokémon na palestra talvez seja a melhor forma. Ele até tenta dizer algumas coisas para o Mew primeiro, mas o Mew acaba ignorando, e aí o Go insiste. E aí o Go acaba dizendo para o Mew o seguinte: nós nos encontramos no passado. Eu não sei se você se lembra, mas a gente se reencontrou agora, e você foi o meu gatilho para eu explorar o mundo. O Go acaba lembrando e mentalizando inclusive o Ash, né? O que deu também esse impulso para ele ir para cima do Mew. E ele acaba falando: você foi o meu gatilho para conhecer as pessoas que eu conheço hoje, para conhecer mais sobre os Pokémon e para conhecer mais sobre você. Se eu estou aqui hoje na sua frente, é por sua causa, quando eu te encontrei lá. Então, Mew, eu só tenho a te dizer obrigado. Só que nesse momento, o Mew, tipo, brincalhão que é, simplesmente lança um Hyper Beam pra cima de todos. E o Mew, quando o Go diz obrigado, o Mew percebe que o Go não vai sair da frente. E aí o Mew consegue parar o Hyper Beam e percebe ali, né, tudo que o Go talvez quis dizer. Eu acho que o coração do Go emanou algo poderoso, porque é dito que o Mew, ele aparece e compreende os sentimentos das pessoas. Então por isso o Mew talvez sentiu o que o Go disse, mas de coração. Eu acho que nem foram as palavras. As palavras foram importantes, mas o sentimento que se emana do coração do Go é o que fez o Mew ter o choque de realidade ali e parar. E aí o Mew decide teletransportar todos que estão ali do projeto de volta, lá embaixo das montanhas que eles escalaram, tiram eles do centro da ilha, cura os Pokémon que estão por ali, e basicamente eles dão, né, a entender que tudo acabou, não tem mais, então, nenhum tipo de discussão ali sobre tentar capturá-lo, porque é impossível, o Pokémon é muito forte. Pelo menos no momento, ninguém ali, pelo menos, tem mérito para capturá-lo, porque ele é um Pokémon muito poderoso. A gente tem até um Virizion pra cima do Mew e nem ele foi capaz. Vários Pokémon selvagens, vários Pokémon dos personagens ali, ninguém foi capaz de lidar com o Mew. E agora a Mew joga todos para um canto, Mew se teletransporta, e o Go, eu acho que entende a mensagem. O Go percebe que foi o suficiente por enquanto. Ele reviu o Pokémon que ele queria tanto rever,
percebe a força que ele tem, e o Go acaba estendendo a mão para cima e dizendo: o futuro está em minhas... E quando ele ia dizer mãos, o Mew cai bem em cima da mão dele, passando a mensagem que ele disse logo no primeiro episódio, né? Que o futuro está nas mãos dele. E o futuro dele era o Mew. Essa é uma mensagem muito interessante que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas é interessante ver como o Go recebe esse momento que ele toca no Mew. Porque é muito emocionante. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver o Mew. Pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de tocar no Mew. Então é algo muito profundo que acontece ali, se você for, lógico, pegar desde o começo da trajetória da história do Go, né? Então é algo extremamente profundo que acontece nesse momento. E aí o Mew olha pro Go, meio que dá um tchauzinho e se teletransporta e vai embora. Porque acredito eu que o Mew disse o seguinte, né? Bom, vocês vieram até aqui, vocês me viram e viram do que eu sou capaz, mas agora é hora de vocês irem embora, porque vocês não têm mais nada para fazer aqui. E aí todos decidem então retornar para a nave. O Go ainda volta a gritar, né? O futuro dentro das minhas mãos. E... lá na nave eles acabam conversando com o Hodaka e eles acabam falando até mesmo sobre a visão que eles tiveram. E eles acreditam que essa visão talvez foi uma mensagem, até mesmo uma brincadeira do próprio Mew, em mostrar, né, que os Pokémon têm um valor muito grande no mundo e que os humanos também. Mas, querendo ou não, talvez o Mew estava brincando com a cara deles, né? Então por isso que ele fez essa demonstração de poder que ele tem, mas também de mostrar para eles como tudo foi gerado. É muito interessante isso. E aí eles ficam também na teoria do que pode ser toda a criação do mundo, que ainda é muito, né, debatido no próprio mundo Pokémon. E, enfim, é muito legal ver isso também a fins de pesquisa que eles possam ter no futuro. E aí, depois, eles acabam retornando, saem da ilha. E aí o Hodaka diz que Tsurugi e Asahi decidiram continuar no projeto. Os três ainda continuam também no projeto. O Hodaka disse que numa próxima expedição eles já estão convidados para vir. Mas se eles quiserem continuar já se juntando como exploradores do projeto, eles já são muito bem convidados. E depende deles se eles vão decidir participar ou não. Mas eles podem continuar fazendo suas pesquisas sozinhos também. Cada um, Tokyo, Gary, Go, decidem que vão pensar a respeito. Depois vão dar o veredito se querem ou não ficar com o Hodaka, a Asahi e o Tsurugi, fazendo aí alguns outros expedições, né, e se especializando mais. É bem interessante porque a Asahi diz que ficaria feliz se eles viessem, ela receberia eles de braços abertos. E o Tsurugi, depois de ser forçado ali a falar, disse que, bom, o time não foi nada mal. Então, é isso que ele tem a dizer. Poucas palavras. E aí eles se despedem e é o momento de eles irem embora. É muito legal esse momento porque o Go agradece pro Gary o momento de ele ter conhecido o Gary, que foi importante para ele, e agradece o Tokyo. E eles acabam se cumprimentando e dizendo que o futuro também está na mão de cada um deles. E aí o Go deseja tudo de bom pro Gary. O Go também decide, né, desejar tudo de bom para o Tokyo, inclusive que ele consiga capturar todos os Pokémon psíquicos para chegar mais próximo do Celebi. E logo depois eles acabam decidindo ir embora. O Go entra no navio e a primeira coisa que ele faz é ligar para o Ash e perguntar: e aí, como foi a batalha contra o Leon? E o episódio termina. Tá, eu preciso ser sincero para vocês. A gente precisa conversar muito sobre esse episódio. Primeiro, eu quero dizer pra vocês que, assim, eu me comunico aqui, acredito eu, com pessoas de várias idades. Então, vão ter pessoas da minha idade, vão ter pessoas até mais velhas que eu, vão ter pessoas mais novas, e cada uma dessas pessoas tem a sua singularidade de pensamento, né? A respeito do Go, eu acho ele um personagem muito bacana. Por quê? O anime respeita a ideia de manter a tradição com o Ash. E coloca um personagem que é completamente novo ao lado do Ash. A gente tem esse choque inicial. E eu percebo que, obviamente, o Go não é um personagem que é atraente para o público mais veterano. Mas ele é um personagem muito mais bem recebido, talvez, por um público mais novato, que está chegando agora em Pokémon. Esse público, eu diria, com mais certeza, as crianças.
É muito interessante porque as crianças, eu acho que a ideia de você ver um personagem capturando o Pokémon adoidado é muito legal. Além disso, ele vende a proposta do Pokémon GO, que também não foi muito bem recebida, né, o jogo, pelo fã core, pelo fã que é nas antigas, o fã veterano. Ele traz um frescor pro anime. Mas concordo que existe um peso muito complicado de lidar com o desequilíbrio do personagem com o Ash, principalmente entre os episódios. É muito complicado a gente debater isso no momento agora, ainda mais para essa review. Talvez para um momento lá na frente. Mas esse episódio, ele traz emoção. Uma emoção que é importante pro Go. Por quê? Porque o Go, a jornada dele não é só uma jornada de capturas. A jornada do Go é uma jornada emocional. O Go, se você pegar ele desde o começo, ele era um personagem sabe tudo. Ele era um personagem que tinha ali a personalidade dele como um repelente para lidar com outras pessoas. E o Mew foi o gatilho inicial para que ele saísse de casa, saísse da bolha dele e conhecesse pessoas e Pokémon. Então, eu acho que isso é muito intenso para o personagem e para quem acompanha ele. Porque ver essa execução emocional sendo construída é algo que particularmente me chama muito a atenção, sabe? Eu gosto dessas cargas emocionais em personagens. E é muito legal porque a gente teve muitos traços do Go que o anime fez com muito mais maestria do que fez com o Ash, por exemplo. Porque, se você for pegar, a gente tem um background muito interessante da infância do Go, com o fato dos pais deles trabalharem e ele ficar com a avó e ficar trancado dentro de um quarto, com os computadores que os pais dele cederam a ele e as pesquisas que ele ficava fazendo atrás do Pokémon Mew desde o seu primeiro encontro com ele. Depois nós temos esse momento que ele passa a ter que lidar com um outro personagem como o Ash, que é mais experiente, e até mesmo às vezes ele sendo um pouco quanto egoísta nos pensamentos dele. E o Ash ao mesmo tempo ajudando e auxiliando ele. Então nasce uma amizade ali. Ele já tinha uma amizade com a Kohara. E depois essa situação com o Projeto Mew, que acaba trazendo uma bagagem de experiência, de rivalidade, de evolução pessoal, de saber lidar com grupos. Uma pessoa que vivia trancada dentro de um quarto, passando agora a ter que dividir o seu sonho com outras pessoas. E não só isso, ele se ver às vezes como um fardo para o próprio time, ou as suas decisões não serem compatíveis com o próprio time, e saber lidar com isso é uma coisa muito interessante que é escrita aqui. Muito nas beiradas, porque a pintura inicial é o Pokémon, mas nas laterais, nessas bordas, nós temos ali, né, a linha que costura essa história, e essa linha ela é muito emocional. E aqui nós vemos provavelmente a conclusão, talvez, de uma parte dessa costura, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, o Go ele não conclui a captura que ele queria do Mew, mas ele coloca os sonhos dele nas próprias mãos. Então ele chega até o Mew. Ele não vê só o Mew, ele pega no Mew. É muito interessante porque Mew é um Pokémon extremamente raro no mundo Pokémon. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de vê-lo. Quem dirá tocar? E vale a pena também observar que o Pokémon que permite que o Go toque nele. Então, eu não sei vocês aí que assistiram, mas você compreende a mensagem passada aqui? Mew passou a respeitar o Go como treinador a partir da emoção e do coração e do respeito que o Go tem por ele. Então é interessante notar que não foi o Go que foi lá e pegou o Mew. Foi o Mew que se colocou nas mãos do Go. Isso é muito raro, isso é uma mensagem muito grande que o anime quer passar. Que, querendo ou não, você consegue chegar até os seus sonhos. Basta você se esforçar. Talvez não vai ser como você imagina, mas você talvez tenha a satisfação de chegar próximo ao que você tanto almeja. E, se você não for digno do seu sonho naquele momento, não significa que você não vai ser digno em algum momento da sua jornada, da sua trajetória. Então, eu acho que essa é a maior mensagem passada aqui.
Outra coisa também que eu quero falar pra vocês é o lance da criação do universo ali, né? O Mew é muito pontual em querer mostrar isso para os humanos, porque aquele local é um local sagrado, aquele é um local onde os humanos não deveriam estar e não podem estar. Então é interessante que o Mew mostre toda a execução da criação e acaba, querendo ou não, mostrando a imponência dele perante aos humanos, perante a tudo. Ele é um Pokémon que demonstra muito poder e, obviamente, não é digno, talvez, de ser capturado, pelo menos não por algum humano no momento. Isso não significa que ele não possa ser capturado em algum momento, afinal de contas ele é um Pokémon. Eu percebo no Mew um problema de ser muito brincalhão, o que faz com que ele seja às vezes confundido com algum demônio, porque a gente tem relatos, né, de aparições demoníacas que às vezes são muito mais brincalhonas e acabam às vezes até sendo confundidas com demônios. Às vezes são aparições mais angelicais, porém são muito brincalhonas e acabam sendo confundidos com situações demoníacas, porque eles acabam não sabendo lidar com o próprio poder. É muito interessante essas mensagens, essas brincadeiras que o roteiro faz com o personagem. Porém, no meio de tudo isso, de todo esse balaio, vem a confusão, porque é um episódio que ele não executa bem. Na verdade, o Projeto Mew não entrega absolutamente nada para o telespectador, a não ser a própria mensagem emocional. E isso é um problema, porque querendo ou não, a gente quer algo mais sólido, algo tem que surgir dali. É algo que foi construído aos poucos durante jornadas e parece que foi meio que à toa. Sim, Go tem uma carga emocional, sim, Go tem uma carga de experiência com esse projeto, mas eu acho que ao terminar o episódio, você sai dele da mesma forma que você começou ele, e não só isso, começou a jornada do Projeto Mew, com as mãos abanando. Eu não acho que Go capturar o Mew teria sido a solução do roteiro aqui. Muito pelo contrário. Mas eu queria que algo a partir daqui fosse executado de uma forma mais interessante. Entenda, por exemplo, eu sei que é um pouco batido, mas já era esperado, ou pelo menos acreditado entre os fãs, que Hodaka poderia ser um grande vilão no meio de tudo isso. Afinal de contas, ele ficou lá fora, ele ficou lá na nave, ele decidiu não ir. Por quê? Porque Mew sabe das presenças dos corações daqueles que não são puros. Então por que ele fica? Por que o anime não nos dá uma cena que encoraje a gente a acreditar que há uma grande possibilidade do Hodaka ser um vilão? O que vai ser feito com aquela extração do pelo do Mew que a Asahi colocou naquele tubo? Por que Tsurugi é um personagem tão misterioso que não foi capaz de dizer o que faria se capturasse o Mew? Então, assim, são situações que acontecem que poderiam ser desenvolvidas de uma forma muito melhor durante esse episódio. Eu sinto esse vácuo, o episódio deixa um vácuo, apesar do emocional, que você vai ter que trabalhar para compreender no sentido de lembrar de toda a trajetória do Go e do Mew, você também vai ter que procurar sentido no episódio em relação ao vácuo que ele deixa. E é complicado porque, levando em conta Ash, que acabou ganhando algo importante agora como uma Liga Mundial, o Go vem com uma coisa mais crua, que é quase inalcançável, mas talvez mostre uma mensagem do tipo, talvez você, treinador, talvez, não agora, mas agora vocês precisam ir embora, tchau. É isso que o episódio nos traz. Ele não traz algo emocionante no sentido de, olha, que coisa fantástica pode começar a partir daqui. Não sei, talvez Hodaka encontrando com Giovanni, ou encontrando com algum outro vilão, ou encontrando alguma coisa que nos desse algum gancho para a próxima região. Algo faltou. E essa sensação de vácuo, ela é muito justa de ser sentida e de ser cobrada. Algo falta aqui. Projeto Mew falha em não ter começado logo no começo, porque o melhor do Projeto Mew foram as raids. Na verdade, o melhor do Go foram as raids, e isso deveria ter sido explorado muito mais. E ao lado do Ash, como foi, mas o Ash, por exemplo, poderia ter capturado um Pokémon em uma raid, porque a partir daí nos daria a possibilidade do Ash também montar o time dele com alguns Pokémons de raids, teria sido interessante também. O anime não quis conversar muito com os dois nesse aspecto. É triste, porque parece que o Go absorve muito mais de ver o Ash nas batalhas e os seus Pokémon absorver as batalhas do Ash,
mas o Ash parece não absorver muito dessas situações que o Go acaba se metendo, principalmente nas raids, que são muito legais, né? Então, querendo ou não, eu sinto um vácuo. Mesmo a raid que se gerou ali para o Mew é só uma demonstração do poder inimaginável daquele Pokémon. E como nenhum ali era merecedor de sequer ousar a levantar uma Pokébola para o Pokémon. Então é algo extremamente bizarro que acontece nesse episódio e acaba sendo frustrante de assistir a sua conclusão. Fico feliz pelo Grookey nesse episódio. O Grookey começa a dar os primeiros passos. Eu acho que deixa de engatinhar e começa a andar para ser, quem sabe, um futuro Pokémon forte também na mão do Go. O único starter de Galar que ele não evoluiu, mas eu vejo com bons olhos a possibilidade de Grookey evoluir nas mãos de Go. Seria interessante, eu não sei porque o roteiro decidiu demorar tanto, mas confesso que aqui foi uma coisa legal de ver, como o Grookey toma a linha de frente para ajudar. Aqui a gente percebe uma construção interessante, porque ele deixa de ser aquele bebezinho e passa a se importar mais em querer fazer parte do grupo, ajudar seu treinador e, obviamente, crescer como Pokémon. Durante o episódio também a gente acaba descobrindo alguns Pokémon interessantes dos personagens, como por exemplo a Sarri com o Jellicent e o Tsurugi com o Honchkrow. Não só isso, a gente também acaba percebendo, né, que eles têm que lidar da melhor forma possível sem os Pokémon. E eu acho que foi interessante e cômico ver como Gary arrancou uma garrafinha ali e jogou uma água no Groudon. Tipo assim, eu não tenho muito o que fazer, mas assim, vou tentar. E acho que foi um momento até cômico, mas bizarro, do Gary jogando a garrafinha no Groudon, né, a água. Foi engraçado, devo confessar. Há outros pontos também que eu preciso observar antes da gente sair. É um momento de referência quando o Go se joga pra frente para dar aquela palestra pro Mew. Mas é muito interessante que ele levanta os braços. E ele faz isso no impulso que ele lembra do Ash. Esse impulso é muito mais uma referência ao próprio Ash no começo de jornadas, quando o Go estava conhecendo ele, e eles tiveram aquela situação com os Ivysaurs. Não sei se vocês lembram, mas o Ash entra na frente de todos. É muito interessante porque ali é onde o Go conhece mais quem é o Ash e pega o Ash também como uma referência do que ele possa querer ser. É muito interessante isso. O Ash o protege. É muito legal porque o Go tem uma reação naquele momento. Na época, muitas brincadeiras surgiram, mas aquilo é o Ash. E a gente percebe isso aqui como uma construção do personagem e a influência que o Ash tem sobre ele. Então é muito legal ver esse momento dos braços abertos. Não tem como retirar isso daqui, né? O Ash faz parte dessa construção do Go. E não tem como tirar isso mais do personagem. Isso é muito legal. Outra coisa também que a gente precisa pontuar aqui, que eu particularmente eu acho interessante também, é sobre a criação do universo Pokémon. A gente sabe que o Mew ele tem sim um papel importante na criação do mundo Pokémon. É dito que a Arceus criou o Mew e a partir daí Mew cria, né, a vida no mundo Pokémon. E é interessante porque a gente tem um pedaço dessa história mostrada aqui, mas é interessante também como o anime tira qualquer, né, presença de Arceus aqui. Ele coloca a rocha caindo no planeta, Rayquaza passando, né, e Mew dando a vida por lá. Então é a interpretação que a gente tem por parte desse episódio, excluindo qualquer possibilidade de Arceus ter comandado isso de alguma forma, ou orquestrado isso de alguma forma. Porque acredito eu que o essencial aqui não é mostrar que Mew criou o universo Pokémon, mas sim que Mew foi responsável em dar a vida, porque a gente sabe, novamente, ele contém o DNA de todos os Pokémon. Talvez podemos dizer que Mew, muito talvez, tenha ali parte, né, do DNA de qualquer coisa viva dentro do planeta. Então é interessante como o anime quer trazer um pouco das influências da criação do mundo, né? E a partir de uma rocha, que não deve ter só o Mew, mas deve ter outras coisas, surgiu a vida no planeta. E é pelo menos a interpretação que eu tive em base do sonho, da visão que o Mew nos entrega. Bom, também no final desse episódio nós temos uma situação interessante com
Fuecoco, assim como já era imaginado. Quando o anime, né, não quer ser óbvio, ele é. E já era imaginado que teríamos um especial da equipe Rocket lá na região de Paldea com o Fuecoco, e aconteceu. Eles iam capturar o Pokémon também, só que a Jessie segurou uma Oran Berry e o Fuecoco viu, foi pra cima deles, eles acabaram decolando. O Fuecoco comeu a Berry, ficou super feliz. E o episódio mini especial termina aí com o Fuecoco pelo menos feliz comendo a sua Berry. Então, acredito que no próximo episódio teremos Quaxly. Saio desse projeto com a esperança de algo maior para o futuro. Saio desse projeto talvez com a ideia de que nós temos agora pelo menos uma estrutura para o Go desenvolver de uma forma mais agradável. Assim como Koharu, é uma conclusão um pouco cansativa, um pouco desgastada, um pouco... mas ainda assim, não deixo passar esse lado emocional. Acho que nessa interpretação emocional, ela é muito mais rica, muito mais bela. Mas talvez deixa algo a desejar. Talvez a nossa expectativa como fã, talvez aquele negócio, esperamos muito, não recebemos nada e vamos reclamar, talvez seja isso, entendeu? Mas, de fato, não esperava a captura do Mew. A captura do Mew é algo que realmente não esperava. Mas agora é aquela coisa, né? Você se pergunta, o que esperar então? Enfim, essa é a minha impressão. Talvez agora, se o Go continuar, inclusive alguns rumores já apontam a possibilidade dele ficar, quem sabe, a partir dessa experiência do Projeto Mew, ele não passe agora a buscar coisas que façam ele ser merecedor do Mew, né? Porque eu acho que é isso que o anime talvez queira com o Go. Que o Mew seja um objetivo muito difícil. Então, a partir disso, ele vai se esforçar mais para ser merecedor do Pokémon, que é tão raro. E ele teve a oportunidade de tocar neste Pokémon. Muitas coisas ficam, muitas dúvidas ficam, fanfics talvez ficam, mas é isso. Uma história um episódio que eu dou 3 estrelas. Mas em relação à construção do Go, muito bonita. Temos algo que o Ash não tem, uma construção melhor da sua vida, como antes de virar um treinador Pokémon, e essas construções emocionais. Sinto falta disso no Ash, e o Go tem isso com maestria. Queria inclusive ter visto mais disso com o Ash em jornadas, e eles não trouxeram tanto. Bom, então acho que no final das contas um acaba completando o outro de alguma forma. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.